Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de ciências? É isso aí. Meu nome é Wagner e eu sou o seu professor de ciências aqui na oitava série. Hoje, o tema da nossa aula é propriedades gerais da matéria. Para a gente poder entender melhor propriedades gerais da matéria, a gente precisa relembrar alguns conceitos que nós vimos na aula anterior. Primeiro, propriedades gerais da matéria. O que é matéria? O que são propriedades? E gerais? Então vamos começar aí com propriedades. Ou melhor, desculpa, com matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Volume. Como assim? Você pode explicar? Sim, tudo aquilo que tem peso e ocupa um lugar é chamado de massa. Então, professor, são todas as coisas. Sim, coisas visíveis e coisas não visíveis aos nossos olhos. Tá? Já que a gente está no período de pandemia e tal, o vírus, por exemplo, o vírus corona, ele é matéria. Por quê? Porque ele tem peso e ocupa um lugar. Ele não é visível aos nossos olhos. Da mesma forma que o ar, por exemplo. Ele não é visível aos nossos olhos, mas ele existe, a gente sabe que existe, até por conta do movimento dele, que é o vento, ou quando a gente precisa dele para dar forma a, por exemplo, um balão, um pneu, né? Então tudo isso é matéria. Só lembrando que é corpo. Corpo é uma porção de matéria. Então, por exemplo, um copo, ele é um corpo. Como ele tem uma utilidade para mim, eu posso chamar também de objeto. Mas se eu deixá-lo cair, os cacos de vidro do copo, cada um formará um corpo, porque é um pedaço de matéria. Só que, aparentemente não tem utilidade, ele é só um corpo. Mas eu posso criar uma utilidade para ele, colocando, por exemplo, ele preso em cima do meu muro. Aí ele deixa de ser apenas um corpo, passa a ser um objeto. Mas vamos destrinchar o nosso tema de hoje. Propriedades gerais da matéria, já que a gente entendeu o que é matéria. Tudo que existe. E propriedades são características gerais, que toda ou quase toda matéria tem. Então, ou seja, nós vamos ver as características que a maioria das matérias apresentam. Algumas matérias apresentam essas características em menor proporção e outras em maior proporção. Mas não é que não apresente. Essas que nós vamos falar aqui, todas elas apresentam. Só que, como eu falei, algumas com menor ou quase nula a existência e outras com maior possibilidade. Então vamos ver. Aí já vem explicando, conjunto de características presentes em todas as matérias, sendo que em algumas mais fácil de se perceber e em outras não. Esse aí é o título da nossa aula. Tá? Então poderia mudar de propriedades gerais da matéria por características comuns a todas as matérias. Poderia. Mas como em química nós chamamos de propriedades gerais, então não fomos nós quem criamos os títulos. Principais propriedades que nós vamos estudar. Existem algumas outras propriedades gerais, mas essas daqui são as mais importantes que eu acredito nessa introdução à química. É massa, extensão, elasticidade, compressibilidade, divisibilidade e impenetrabilidade. Então vejamos aí, vamos logo matar duas de uma vez só. Massa e extensão. Massa, peso. Daí o menino me olhando aí na balança e eu sou a própria cara da balança, né? Então, ó, só tirar aí para você ver melhor aí o desenho, né? Então, voltando para cá, o menino fazendo a medida aí da sua massa, do seu peso. A massa, pessoal, é a quantidade de matéria que existe naquele corpo. E a extensão é o volume ocupado por ela, tá? Então vejamos aí. Dar esses conceitos aí para vocês, ó. Massa é o peso, a quantidade de matéria que tem em um corpo, e o volume é o espaço ocupado pelo corpo. Professor, mas existe uma relação entre massa e o peso e o espaço ocupado? Existe uma relação, sim. Por exemplo, nós podemos ter 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Ambos têm a mesma massa, porém ocupam espaços diferentes. Essa relação, massa e volume, é chamada de densidade. Hoje, eu vou propor para vocês uma experiência de densidade. Façam ela. Eu peço até para que vocês tirem foto, mas não é obrigatório. Eu quero só que vocês respondam pelo menos a formulário, tá bom? Professor, mas como é que o homem chegou nessa história de densidade? Então, essa história é muito engraçada. Um rei estava achando que tinha sido enganado por um joalheiro. Esse rei, ele achou que estava sendo enganado por um joalheiro. E aí, ele não tinha como ter certeza que o joalheiro estava passando a perna nele, né? Por quê? Porque o rei tinha uma coroa de meio quilo de ouro. E aí ele disse pro joalheiro assim, ó, eu quero outra coroa, também com meio quilo de ouro, só que eu quero ela moldada de um jeito diferente. O joalheiro falou, tranquilo. Aí o rei pegou, deu meio quilo de ouro pro joalheiro, o joalheiro fazia a coroa. O rei olhou a coroa, pesou a coroa, elas duas tinham meio quilo mesmo, mas ele sentia que tinha alguma coisa diferente na coroa feita pelo joalheiro. Então ele chamou um cara chamado Arquimedes. Depois, se você quiser confirmar essa história que eu estou te falando, escreve lá no Google, Eureka, Wiki. Wiki é a enciclopédia da internet mais famosa que tem. E aí você vai ver que existe essa história mesmo. E esse Arquimedes pegou e ficou, né? Rapaz, como é que eu vou fazer? Levou as duas coroas para casa e mediu, e pesou, e fez tudo. As coroas eram perfeitas. As duas, praticamente, ele já estava sem ideia para poder fazer o rei desistir da ideia de que tinha sido passado a perna. E aí a mulher dele, ela preparou o banho. Naquele tempo eles tomavam banho numa tina, ou seja, faziam uma bacia com água quente. E aí os pais eram os primeiros a tomar banho, depois os meninos iam tomando banho, todo mundo tomava banho na mesma água, né? Coisa bem higiênica. E aí a mulher dele preparou o banho, né, chamou ele para tomar banho, que geralmente o homem era o primeiro. Ele estava tão ali concentrado e falou, pode tomar seu banho. Ela tomou o banho dela e saiu. Chegou lá no quarto, toda molhada e tal, foi se arrumar, e insistiu para que ele fosse tomar banho, para que a água não esfriasse, porque os meninos depois precisavam tomar banho. E aí ele foi tomar o banho dele, e quando ele chegou lá, o banheiro estava seco. Mas quando ele entrou na tina de água, a água transbordou e saiu. Aí ele pegou e falou, ué, por que minha mulher entrou na água e a água não transbordou? E eu entrei, a água transbordou. E a gente tem aparentemente
o mesmo peso. Aí foi então que ele ficou tão deslumbrado com o que ele havia acabado de descobrir, que saiu correndo de casa, peladão, todo molhado, em direção ao rei, gritando Eureka, 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 que em latim significa eu descobri. E aí ele chegou para o rei, imagine como é que o rei vai receber um cara peladão, né? Que ofensa danada. Mas antes de chegar até o rei, alguém já tinha coberto ele e tal, e ele disse, rei, eu descobri como resolver o seu problema. E aí ele então começou uns estudos para poder ver a proporção massa e volume. Ele botou uma vasilha de água e mergulhou a primeira coroa. E viu o quanto que a água subiu. Tirou a primeira coroa, colocou a mesma quantidade de água que tinha quando colocou ela pela primeira vez e colocou a segunda coroa. E viu que a segunda coroa não chegou ao mesmo ponto. Ele, opa, tem alguma coisa errada. Pediu para o rei meio quilo de ouro, o mesmo peso que tinha nas coroas. Quando ele colocou meio quilo de ouro purinho lá, meio quilo de ouro chegou no mesmo ponto da coroa original. E ele pegou e falou, rapaz, essa daqui é de ouro puro, mas essa aqui não. Aí ele começou a dosar. Né? Preciso arrumar um produto metálico que, se misturado ao ouro, continue oferecendo o mesmo brilho que o ouro. E aí ele tentou com ferro, tentou com vários metais até que ele chegou na prata. A diferença agora era saber quanto de cada um. Então o que ele fez? Ele viu até onde foi a barra de ouro e até onde foi meio quilo de prata. E ele percebeu que a coroa ficava exatamente no meio. Ah, então ele pegou metade, 250 gramas de ouro e 250 gramas de prata e mergulhou lá dentro. Batata. A coroa do rei tinha sido feita com meio a meio. E aí, sabe o que aconteceu com o joalheiro? Perdeu-lhe a cabeça. E com isso, o nosso Arquimedes colocou aí o nome dos seus estudos de densidade. Ó que fera. Vamos continuar? Próxima propriedade, elasticidade. Elasticidade é a propriedade que diz o seguinte, que a matéria, ela tem é a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original, quando uma força externa a estica ou a comprime. Como assim, pessoal? Então, por exemplo, quando você joga uma bola de borracha com muita força, ela bate na parede, a gente não consegue ver porque é muito rápido, mas ela sofre uma deformidade e depois ela volta. E ao voltar para o seu estado normal, ela se impulsiona, né, de volta para você. Um objeto muito comum aí que a gente consegue notar a elasticidade é uma mola, né? Os elásticos, né? A borracha. Já alguns outros materiais, eles apresentam menos elasticidade. O que isso quer dizer? Que quando eles são deformados, eles não tendem a voltar para o seu lugar, para o seu estado original. Eles ficam daquele jeito deformado, né? Então, mas eles apresentam elasticidade? Apresentam, mas é pouco. Alguns, quando uma força se exerce sobre ele, como é o caso do copo, por exemplo, quando uma força é exercida sobre ele, o que ele faz? Ele se fragmenta, ele não aguenta, ele não consegue se absorver o impacto da força, né? Vamos ver aí, compressibilidade. Compressibilidade é a capacidade de ser comprimido. Um exemplo bom aí, opa, fui demais. São os gases. É uma característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que está ocupando quando submetida a uma força externa. Quanto mais sólida a matéria, menos compressibilidade ela tem, certo? Então, ou seja, mais duro, menos compressibilidade. Mais molinho, mais compressibilidade. Por isso, a história do gás. Essa questão de compressibilidade, ela está associada à pressão exercida sobre a matéria. Alguns gases, quando muito pressionados, o que acontece? Eles trocam de estado físico. Eles deixam do estado gasoso para o estado líquido. Um exemplo disso são os gases que formam o seu gás de cozinha. Quando a gente pega o gás de cozinha e balança, é um líquido que está lá dentro. Mas quando a gente usa no fogão, é um gás que sai. Como isso é possível? É possível porque essa mudança de estado físico não está sendo feita pelo calor. Ela não está sendo feita pela mudança de temperatura, como a gente viu na aula passada. Ela está sendo feita pela pressão, pela força. Tá bom? Então, esse aí é um exemplo. Já que a gente está falando de gás de cozinha, deixa eu te fazer uma pergunta. O gás de cozinha tem cheiro? Você disse que sim, né? Eu tenho certeza que você disse que sim. Mas não tem. Eita, pega. Não tem. Ah, pessoal, mas como não tem? Se estiver escapando gás, eu sinto o cheiro. Ah, o gás de cozinha mesmo, ele não tem cheiro. Aquele gás que tem o cheiro, ele é colocado junto com o gás de cozinha como um sinalizador olfativo para, no caso do gás estiver escapando. Olha que legal. Isso é feito por causa de muitos acidentes que aconteceram anteriormente. Quando começou a se utilizar o gás de cozinha, né, e aí não se percebia que ele estava escapando porque ele não tem cheiro, teve que se criar um dispositivo de segurança, porque seria inviável levar para sua residência uma coisa que pudesse oferecer um perigo tamanho como um gás de cozinha. Uma explosão de um ambiente tomado pelo GLP é uma coisa louca. Professor, mas você falou GLP, se chama gás liquefeito de petróleo. Tá? Liquefeito porque ele consegue, por base da pressão, se fundir e se tornar líquido. Tá? Liquidificar. Então vamos lá. Um compressor de ar é um excelente exemplo de compressibilidade, né? Ou seja, a gente vai colocando ar dentro de um pneu até caber. Quanto mais ar ali dentro, mais ele, né? Professor, por que os pneus murcham quando passa muito tempo sem rodar? Olha só que ideia, que coisa bacana. É porque é o seguinte, as moléculas de gás, elas são moléculas que estão espaçadas. Elas não estão muito juntas umas das outras, né? Elas estão espaçadas. E aí o que acontece? Quando você comprime, né, você joga uma grande quantidade de moléculas, na verdade, desculpa, você faz uma grande agitação nas moléculas, ou seja, elas vão lá para dentro, tudo
agitadona, doidona dentro do pneu. Quando o pneu gira, elas continuam nessa agitação. Mas quando o pneu passa muito tempo parado, essa agitação vai diminuindo. E à medida que essa agitação vai diminuindo, as moléculas vão se acomodando em espaços menores, umas mais próximas das outras. E aí isso faz com que haja uma diferença, né, de espaço. Essa diferença de espaço é o murchar do pneu. Mas não quer dizer que ele esteja furado. Da mesma forma, se você encher o pneu demais e sair para uma estrada de rodagem, ele tende a estourar. Por quê? Porque à medida que a borracha vai passando ali, a borracha de pneu ela não é 100% borracha, então ela não é tão isolante assim. Existe como é que eu falo? Uma tela de arame ali, né, de metal ali. Então o que acontece? À medida que ele vai girando, ele vai aquecendo. E à medida que ele aquece, mesmo que o calor do solo não consiga chegar até o ar, o próprio ar, umas moléculas batendo em outras, elas vão criando aquecimento. Quando o gás ele cria aquecimento, ele precisa de mais espaço, porque fica muito agitado. E aí, como ele precisa de mais espaço e o pneu não oferece, pum, ele estoura. Por isso é comum, quando você está fazendo enfeite de peças de aniversário, durante o dia, estourar mais balões do que se esse enfeite for feito no período da noite ou no período bem da manhãzinha. Ó, ciência, para balão. Divisibilidade. Divisibilidade, o nome já diz, é a capacidade da matéria se dividir sem perder a sua essência. Como assim? Então ela pode ser dividida em várias partes, mas continua sendo aquilo. Vamos dar o exemplo da Coca-Cola. Se eu pegar a garrafa de Coca-Cola e virar em 3 copos, o líquido Coca-Cola continua sendo Coca-Cola nos 3 copos. Né? Ah, professor, mas por exemplo, se você pegou o copo e dividiu ele em vários pedaços, que são os cacos de vidro, ele não é mais um copo, ele não é mais um objeto, mas ele não deixou de ser vidro. Então é a essência da matéria. Tá? E impenetrabilidade, o nome já diz, penetrar, ou seja, de estar ali no mesmo espaço. Então, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Um filósofo antigo ficou famoso por dizer assim, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É o Toland, né? Então, ou seja, aqui nós temos aí o carro, né? E aí ele não consegue ocupar o espaço, né, daquele local onde ele está batendo ali. Por quê? Do mesmo jeito que o próprio condutor, que é arremessado aí no vidro, também não consegue ocupar o lugar do vidro. Então, para que um corpo ocupe aquele lugar, outro corpo precisa sair dali. Como eu falei, não sei se não me lembro na aula passada eu disse para vocês, né? Vamos pegar de novo esse copo aqui. O que você acha? Tá vazio? Tá não, tá cheio. Cheio de ar. Por quê? Porque nós estamos no nosso planeta Terra e nós temos a atmosfera. Não existe espaço vazio onde existe a atmosfera. Porque todo lugar vazio vai ser ocupado pelos gases que formam a atmosfera. Então esse copo aqui, ele não está vazio, ele está cheio de ar. Quando eu coloco a água aqui dentro, o ar que está aqui dentro precisa sair. Então é um corpo ocupando o lugar do outro. Da mesma maneira, quando você pega uma garrafa de 2 litros PET e vira ela para que o líquido saia, para que ele saia, aquelas bolhas precisam subir. Senão ela começa a se deformar. Para que aquelas bolhas precisam subir? É o ar ocupando um espaço que antes estava com o líquido. Opa, peraí que eu fui demais. Opa, peraí. Pessoal, então, ó, essa aí foi a nossa aula de ciências. Meu nome é Wagner e o nosso assunto hoje foi propriedades gerais da matéria. Eu espero ter ajudado vocês. Aqui nós temos as atividades para vocês responderem de acordo com o que eu expliquei nessa aula. Não esqueçam de lá no final tem um botão chamado enviar. Tá? Coloque o nome e sinalize qual é a turma. Eu espero vocês na próxima. Tá fácil, Química, hein?